É tão bom sentar e ouvir. É bom, é bom. Daqui uns dias eu vou sentar mais vezes, se Deus quiser, né? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Eterno pela vida de vocês, pelo empenho de vocês. Depois eu passo a nota para ver se deu tudo certo ou não. Eu vou perguntar para os irmãos depois, um por um, qual é a nota que eles dão para vocês, para ver se passa ou não. Não, brincadeira. Não. Mas é uma boa ideia, né? Amém, irmãos. Vamos lá. A nossa porção, a porção 28, versículo 10 até o capítulo 32, versículo 2. O título dela vai Etse, e partiu. Esse é o título da nossa porção, desta paraxá, né? Vai Etse. Então vamos lá, os textos complementares, Oséias capítulo 12, versículo 12 até o capítulo 14, versículo 9, Evangelho de João capítulo 1, do versículo 43 ao 51, esses textos nós vimos semana passada, ok? Qual é o conteúdo da porção? Vamos lá, então essa porção fala sobre a partida de Jacó, de Berseba, indo a Arã, o sonho de Jacó. Então Jacó nessa viagem ele se detém em determinado lugar e ali ele tem um sonho, certo? Nós sabemos que sonho foi esse. Ele viu da escada que estava, né, uma escada que ligava a terra até os céus. Os anjos do Senhor subiam e desciam por essa escada. Depois ele continua a sua jornada. Ele tem um encontro com Raquel. Jacó se encontra com Raquel. Ele se propõe, né, a trabalhar 7 anos para que se case com ela. Foi ludibriado por Labão. Labão entregou a filha mais nova, né, a Lia. E depois ele trabalha mais 7 anos para pagar o valor do dote da Raquel, ok? A Lia era a mais velha, né? E como dizem, né, Paulo? Jacó, em toda situação, era analfabeto. Quem sabia que Jacó era analfabeto? Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Vamos lá. Só para valorizar o passo do menino. E aí nós vemos os filhos, né, de Jacó nascendo, né, principalmente, na verdade, de Lia, né? Raquel teve apenas 2 filhos com Jacó. E aí Jacó, ele vai conversar com Labão. Labão insiste para que ele permaneça ainda com ele, que não fosse embora. Ele permanece ainda por mais um tempo ali trabalhando. E aí chega numa situação que ele decide fugir. Então ele foge de Labão, Labão vai atrás dele, mas aí eles entram num acordo, explica toda a situação, enfim, aí eles chegam em Manaim. E encerra o conteúdo da nossa porção. E aí nós temos algumas coisas, eu quero meditar algumas coisas com os irmãos hoje, e elas estão especificamente ali no capítulo 28, essa parte do sonho de Jacó. Eu quero ver mais alguns detalhes aqui com os irmãos. Vamos lá, rapidinho, porque nosso tempo já foi, né? Então vamos lá. Versículo 10. Quem lê para nós? Por favor, Gênesis 28, versículo 10. E partiu Jacó de Berseba e foi para Arã. Então nós temos uma origem e um destino. No nosso versículo está assim: ele partiu de Berseba, foi para Arão. O que é importante para nós? Importante é nós entendermos um pouco o que aconteceu nesse intervalo, porque houve um intervalo. Entre o ponto A e o ponto B, tem um intervalo. Algumas coisas aconteceram. E são interessantes algumas informações que o Midrash nos dá acerca desse intervalo entre Berseba e Arã, certo?
Então, uma das situações que nós temos, então ele sai da casa do pai, e lá em Harã ele chega no poço, encontra-se com Rebeca, vai à casa de Labão, trabalha, se casa, os filhos nascem, ele volta para Berseba, ok? No intervalo disso, o que nós temos de informação que o Midrash nos apresenta é que quando ele sai de Berseba, ele vai às tendas de Sem, às tendas de Eber. E lá ele permanece por 14 anos estudando a Torá. Ele só sai de lá porque, segundo o Midrash, Esaú envia Eliafaz. Sabe quem é Eliafaz? Eliafaz é o filho de Esaú, o filho mais velho de Esaú. Esaú o envia lá para as tendas de Sem para pegá-lo. E aí Eliafaz até chega a alcançá-lo lá. Alguns dizem que ele foi roubado, tudo que Jacó, o pouco que Jacó conseguiu levar da viagem e estava lá nas tendas de Sem, Eliafaz foi e tomou dele. Por conta daquela situação que havia acontecido da bênção do pai, certo? Então, aí é onde ele vai, até o Monte Moriá, e lá no Monte Moriá ele estabelece aquele testemunho, ele tem aquele sonho, ele fala, né, que o Senhor fala com ele, e ele acorda e diz, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E aí ele levanta, né, uma das pedras, a gente já viu sobre esses assuntos, né? Ele levanta a pedra, ele derrama óleo ali, aquela pedra passa a ser um testemunho, ele diz, aqui vai ser a casa, o santuário do Senhor, vai ser neste lugar. Então nós vimos há um tempo atrás que essa pedra supostamente, né, seria a pedra em que Isaac, o seu pai, foi colocado para ser sacrificado. É o Monte Moriá onde ele estava. E que Deus aparece e dá essa visão. Por isso a expressão, essa aqui é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus, aludindo a esse episódio nesse lugar. Ok? Então sai de Berseba, vai para Arã. Mas o que aconteceu nesse tempo? Até porque, se você observar o mapa, você vai ver que de Berseba a Arã é uma pernada. É longe. Né? Então, não é que ele saiu agora e chegou daqui 15 minutos. Houve uma história que aconteceu nesse tempo. E, no caso, as informações históricas que a gente tem, né, e o Midrash nos auxilia nisso, são essas situações aí. Então, ele não foge direto e vai para Arã, ele para primeiro nas tendas de Sem. Até tem uma explicação que diz que ele ficou noite e dia estudando, noite e dia estudando, noite e dia estudando. Ele sabia que o tempo dele era muito curto, né? Estudando sobre o sacerdócio, sobre aquilo que ele estava, sobre aquilo que ele buscou tanto na vida dele, estudando sobre isso, e aí então ele, depois de 14 anos ali estudando, ele parte, ok? Vamos lá. 28:11. Trabalhou mais 7, ele trabalhou mais 7, já dá 14 também, dá 28. Teve mais um tempo no documento. Então, idade ele tinha quando ele começou a estudar? Quando ele começou a estudar, o que a gente tem de informação é que provavelmente no retorno dele, quando ele está voltando, para se encontrar com o seu irmão, ele já está nos 86 anos de idade. Quando ele volta para se encontrar com Esaú, né? O tempo passou, a mãe já tinha morrido, né? Então foi bastante tempo essa. No versículo 28, diz que ele parou ali para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tem um estudioso que gosto muito de ler sobre ele, né, do que ele fala. Ele é conhecido como Rashi. Rashi é um acróstimo para Rabino Salomão Isaac.
ele é perito nos textos literais da Torá. Então, se a gente quer saber o que o texto literal da Torá está falando, a maior autoridade que existe nesse assunto é esse cabra aqui, o Rashi, certo? Ele é a literalidade do texto. O texto está falando sobre isso. E esse Rashi, ele faz um questionamento, e ele diz, poxa, a Bíblia, né, a Torá, ela é muito específica. Não tem uma letra que foi colocada ali por acidente. Opa! Não. O próprio Jesus disse, né, não vai cair não tem um tio, não é? Ali um iurde que passe desapercebido. Então, ele faz o seguinte questionamento. Por exemplo, e é simples de entender. Eu vou lá para Pelotas. Saí daqui 5 horas da tarde. Certo? Andei um tanto, parei numa cidade para dormir. Para pernoitar, para dormir. Certo? Como que eu falaria isso? Conversando com o Ney. Pois é, Ney, saí daqui de Toledo, já era 6 horas da tarde. Aí a hora que a gente chegou ali, sei lá, Londrina, Santa Maria, né? Eu parei ali para dormir, porque o sol já tinha se posto. Mas se eu parei para dormir, é óbvio que o sol já tinha se posto. Certo? Ninguém fala, a gente não fala assim, eu fui viajar, parei lá para dormir, porque o sol já tinha se posto, porque estava à noite. Eu viajei, saí 6 horas da tarde, parei lá para dormir. O que a gente entende? Lógico, estava de noite, estava tarde, você estava cansado, tá ali, tá lá. Então, por que foi colocada essa expressão? Porque o sol já havia se posto. Porque alguma coisa extraordinária provavelmente havia acontecido. E quando quando a Torá, ela coloca, porque o sol já havia se posto, é de uma forma inesperada. De uma forma inesperada. Por exemplo, é como se 3 horas da tarde anoitecesse. Deus precisava ter aquele encontro com Jacó naquele lugar. Se tivesse dia ainda, se o sol não tivesse posto, ele teria passado. Então, o que o Rashi fala? Precisou haver uma intervenção de Deus ali, momentânea, porque ele precisava ter esse encontro com Jacó, ele precisava daquela revelação, ele precisava ter aquela revelação. Por isso Deus fez o sol se pôr mais cedo do que o normal. Se pôr mais cedo do que o normal. Por isso está dessa forma, né? Ele parou para dormir ali, porque o sol já havia se posto, tá? O sol se pôs. Hã? O sol se pôs inesperadamente. Exato. Está digitado errado ali, né? É isso mesmo. O sol se pôs inesperadamente, tá? Achei muito interessante isso, né? Mas pensando principalmente na questão de que Deus, ele move tudo que for necessário para que os encontros aconteçam, né? Para que esse momento com Ele aconteça. O Senhor faz isso. Vamos lá, 28:13. Isso daqui eu achei fantástico. Fantástico. Quem lê para nós? Bem forte. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Eu sou o Senhor. Ali aparece o nome de Deus, né? Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Pergunta: quem era o pai de Jacó? Quem era o pai de Jacó? E por que está escrito, ou por que está dizendo que Abraão é o seu pai? E quando fala de Isaac, não fala que ele é pai de, né? Seu pai Abraão e seu pai Isaac.
Só fala seu pai Abraão. Ele está tendo uma visão. Nessa visão, o Senhor está ao seu lado, em cima dele, ao lado. Algumas traduções, né? Ao lado e outras acima. Por que o Senhor diz, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac? Quando o correto seria dizer, eu sou o Deus do seu avô, Abraão, e seu pai? Não seria lógico? A sua fala assim, né? No texto hebraico não tem esse avô. É seu pai Abraão. Em hebraico está Ani Adonai Eloheinu Abraão Avinu. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão. O Deus Elohim Isaac, o Deus de Isaac. Não fala do seu pai Isaac. Por quê? Muito interessante isso daqui. Foi algo assim fantástico que eu vi da parte, né, de Deus assim. Por que está escrito dessa forma? Olha só. O Senhor está esclarecendo a Jacó o que havia acontecido. Pelo menos o que a Torá, o que a palavra está nos mostrando antes desse episódio. A situação com o seu irmão Esaú, que ele foi abençoado no lugar do seu irmão Esaú. Ele foge, são 14 anos já fora de casa, e de repente ele tem essa situação. E aí quando Deus se apresenta a ele não fala, eu sou o Deus do seu pai Isaac, ele fala, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Por quê? Porque o Senhor está trazendo um discernimento para Jacó. Falando assim, olha, a promessa que você está fundamentada não é aquilo que o seu pai liberou sobre a sua vida. O que vai acontecer com você é o que eu estou estabelecendo a partir de Abraão. É isso que o Senhor está falando. Por isso que Deus se apresenta como, é como se ele dissesse, a verdadeira herança que está sobre a sua vida não está fundamentada no seu pai, está fundamentada naquilo que eu comecei no seu avô Abraão. Da mesma forma que Ismael não tem nada a ver com aquilo que eu estou construindo, elaborando, seu irmão Esaú também tem. Não fique preocupado em relação à situação de Esaú, se você é ou não é, se vale ou não vale, porque o que eu estou estabelecendo tem como princípio, tem como fundamento a vida de Abraão, é a promessa que eu fiz a Abraão, e não aquilo que foi estabelecido pelo seu pai sobre a sua vida. Por isso que Deus estabelece dessa forma, eu sou o Deus do seu pai Abraão, a verdadeira herança sua está no seu avô, não no seu pai. Na verdade, a promessa foi liberada para Abraão e também que ele seria pai de todos, né? Sim. Exato. Mas vocês entenderam? Porque Deus não fala, eu sou Deus do seu avô Abraão, Deus do seu pai Isaac. Deus se apresenta dizendo, eu sou o Deus do seu pai Abraão. A herança que você carrega não tem a ver com o seu pai. Diretamente assim no sentido, ele não é o propósito original disso, é o seu avô Abraão. Você está carregando a história. Depois o Senhor muda o nome dele de Jacó para Israel. Por que ele recebe o nome Israel? Foi na próxima paraxá. Né? Então, eu acho que até comentei. O nome Israel em hebraico são as iniciais dos nomes em hebraico de todos eles. Abraão, Sara, Lia e Jacó, Isaac e Rebeca. São as iniciais. O que Deus está falando ali com Jacó? Olha,
existe algo que eu iniciei através do seu avô Abraão e você está carregando esse legado agora. Você está carregando esse legado. Algo que eu manifestei sobre a vida de Abraão e Sara, algo que eu manifestei sobre a vida do seu pai Isaac e Rebeca, e algo que eu estou estabelecendo através da sua vida e da sua esposa. Ok? Então, por isso que Deus diz, olha, o fundamento da herança, a verdadeira herança sua, está fundamentado lá no seu avô. É aquilo que eu estou fazendo, né, a partir da vida dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve uma lição que a gente estava ministrando as crianças e a gente estava levando eles a entender que nós somos filhos espirituais de Abraão pela promessa que foi liberada sobre a vida dele, como cremos nessa promessa. Aí, houve uma criança assim, que ele não entendeu. Então, até seria interessante os pais nos ajudar nessa tarefa de levar as crianças a entender certos conceitos das escrituras que muitas vezes é o nosso tempo. Conversar com a criança, o que você está aprendendo? Ler com crianças. Isso aí vai tudo consolidando o conhecimento. Então, não entender só com o coração. Ainda no versículo 13, vamos relembrar o que a gente já viu? Quando lemos a expressão Senhor, qual é a característica que é expressada de Deus ali? Quando aparece Senhor, ou o nome dele, né? Adonai, ou o tetragrama, qual é a característica, vocês se lembram? Misericórdia, graça. E quando aparece Elohim, ou Deus, justiça, ok? Então, todas as vezes nas escrituras, quando nós vemos essas formas de escrita que vão variando, a gente precisa ter isso em mente. Então, quando nós lemos, eu sou o Senhor, então como que o Senhor está se apresentando para Isaac? Olha, eu sou o Deus de graça, de misericórdia. Mas eu também sou um Deus que está estabelecendo justiça a partir de Abraão e através de Isaac. Ok? Então vamos fazer esse exercício e ler nesse texto agora? Quem leu essa passagem fazendo esse exercício? Vamos fazer então? Olha lá. Capítulo 28, versículo 12. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai, no caso o nome do Senhor aqui, subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé perto dele. Ou seja, esse Deus de graça, esse Deus que revela graça, misericórdia, estava do lado dele. E ele disse, eu sou o nome de Deus, né? Eu sou Adonai, eu sou, ou Hashem, como nós falamos aqui também, né? Que significa o nome de Deus que revela graça. O Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra sobre a qual você está deitado. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Por meio de você e seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você, eu o guardarei. Aonde você for, eu trarei de volta esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que prometi a você. Isaac despertou do sono e disse, verdadeiramente, quem está neste lugar? O Senhor, né? Adonai está neste lugar, o Deus de graça está aqui, eu não sabia. E aí ele sente medo e diz o quê? Este lugar é temível, deve ser a casa de Deus.
Este é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre a cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o local de Casa de Deus. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz. Jacó fez um voto. Qual o voto que ele fez? Se quem? Se alguém tem a tradução Elohim? Na sua diz Elohim? Alguém tem? Se Elohim está falando de quem? Se esse Deus de justiça, né? For comigo, olha só, me guardar na estrada pela qual viajo, me der pão. Esse Deus que estabelece justiça, né? Pão para comer e roupa para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em segurança. Então, o Senhor será meu Deus. O Deus, este Deus de graça será o meu Deus de justiça também. E essa pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus, ou o santuário de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti como fidelidade 1/10. Ok? Não percam esse costume. Leia, entendendo isso aqui, que só o fato de a gente já ler nessa perspectiva já vai mudando muito a nossa interpretação daquilo que está acontecendo no texto. Poxa, aqui é uma situação de justiça, ser estabelecida a justiça de Deus. Aqui é por meio da graça de Deus, é Deus que está se manifestando como graça. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. É um detalhe simples, mas que faz a diferença na leitura que nós fazemos. Ok? Versículo 14. Quem lê para nós? Serão benditas todas as famílias da terra. E aí tem um Midrash que está escrito em Bereshit de Rabá, capítulo 70, que diz que isso se tornou visível mesmo quando ele já chega em Harã. Por quê? Porque em Harã, na época que a Jacó chega, está passando por uma seca muito grande. E aí ele, ao chegar em Harã, começa a ver abundância de água. Da mesma forma que quando ele chega ao Egito, a fome cessa. O nosso texto começa dizendo que ele partiu de Harã. Por que fala isso? Ele partiu de Harã. Porque quando ele sai de Harã, quando ele sai de Berseba, quando ele sai de Berseba, Berseba sente um impacto espiritual da saída de Jacó. Quando Jacó chega em Harã, Harã sente um impacto naquela cidade. É uma cidade que está com escassez de água, mas Jacó chega, começa a ter abundância de água. Quando ele vai para o Egito, 7 anos de fome estão decretadas. Mas quando Jacó chega, a fome cessa. Eles começam a plantar e a colher novamente. Os 7 anos não se finalizam. Por quê? Porque Jacó é esse homem de Deus, esse justo, esse tzadikim, que chega no ambiente e o ambiente é impactado por sua vida. Carregava a presença de Deus. Né? Desculpa, ouviu? Eu não te ouvi. Mas aqui já estava uma plena comunhão com Deus. Só que não tinha noção de Deus no presente. O Salmo 139 explica isso. Já aconteceu dali para Deus lá, e lá, muito distante, uns anos depois, estava desenvolvendo novo espiritual e tinha que voltar a esse lugar. Os olhos entrando. Então, essa sobrevivência estava ligada a Esse fator do quê? É que você falou, eu não entendi. Esse fator de... essa comunhão que tinha na casa de Deus, um monte de olhar, você saindo dali, perdeu.
Será que ele perde? Pelo menos apanhava de todo mundo, né? Ou ele o quê? Apanhava de todo mundo. Apanhava, né? Mas conforme a gente vai lendo, ele vai falando assim, se Deus não tivesse comigo, Quando ele chega em uma cidade, trabalhar de novo, ele não tinha nem condição de levar a família dele para o de volta. Estava cheio de penduricado, cheio de roupa de presente. Deve tirar tudo de errado, pé do carvalho para voltar a morar em qualquer história. E aí, pegou da gente, Deus saiu de você. mas em todo momento a gente vê ele assim, a linguagem dele, né, no texto, ele fala, conversando com Labão, ele fala também, ele fala assim, olha, eu trabalhei por você, dia e noite, foi um trabalho exaustivo, se alguma ovelha se perdesse, eu restituía da minha parte. E ele vai falando, e ele diz assim, e se não fosse o Senhor comigo, quando ele chega para Esaú, Esaú pergunta, e esse monte de coisa que você tem? Ele fala, foi Deus que me deu. E essas pessoas, essa aí é a família que Deus me deu, então, de forma consciente, assim, ele era uma linguagem dele, sabe? Essa questão desse relacionamento com Deus. Eu creio que quando ele chega em Betel novamente, não é tanto para restaurar, mas para confirmar. Porque o anjo passa e fala com ele. Mas está abençoado. Mas ele está conectado. Tanto é que se eu olhei, eu posso uma bagunça lá e ele. Sim, sim, sim. Mas ele, dentro daquilo que a gente vai lendo, Jacó ele sempre procurou. São os percalços, né, da vida. Mas ele sempre teve essa consciência assim da presença de Deus sobre ele, sabe? É. Não é pelo fato das coisas darem errado que não há comunhão com Deus. Entende? É que às vezes a gente olha os percalços, as coisas dando errado e acha, esse cara está em pecado. Né? Levi e Simeão, né? O que aconteceu ali? Então E a roupa da família dele, sim. A própria Raquel, né? Sentada em cima de um ídolo familiar, né? Ele vai quando tá velho, que José tá lá, né? Sim, sim. Sim. De fome. Eu não sei, a Bíblia não menciona, eu não vi nada sobre isso, se havia muitos anos que estava. Mas havia uma fome. Agora eu não sei se era geral ou se era naquela terra específica que ele estava. Eu não vi nada sobre isso, para falar, ser sincero com você. O texto fala, e houve fome naquela terra. Aí eu não sei se é geral ou se é ali, alguém sabe. E é diferente da época de José, que foi a nível regional, né? Total, praticamente. Tá? O que você me perguntou? Ah, tá. Ok. Pessoal, então até aqui, beleza? Essa é
Essa é a